No século XIX, a gente vai ter aqui uma psicologia alinhada à eugenia, né? O que seria a eugenia? Esse termo eugenia significa bem-nascido e ele foi cunhado por Francis Galton e difundido aqui no Brasil por Renato Kell, o médico Renato Kell. E basicamente, né, é a ideia de que existem humanos superiores e humanos inferiores, né? Existem humanos que têm uma capacidade intelectual maior do que outras, né? E aí, quem seriam esses humanos superiores? Seriam os brancos e os inferiores, os não brancos, né? Então, a gente vai ter também o médico Raimundo Nina Rodrigues, né, um psiquiatra que ele vai associar determinadas características étnico-raciais a problemas sociais, como criminalidade e degenerescência. E aí seria justamente pessoas negras, né? Ele atribui a pessoas negras. Então, a psicologia ela vai se apropriar, né, desse discurso, ela vai se apropriar disso, né, desse saber científico, né, para se constituir enquanto ciência. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, aí os testes psicométricos, as medições de crânio, tudo no sentido de comprovar que, de fato, existem aqueles humanos superiores e inferiores, né? Então, a gente vai ter aí também, em 1950, os primeiros cursos de psicologia social no Brasil, que vão ser oferecidos por pessoas que são simpatizantes dessa teoria eugenista. Por exemplo, o médico Raul Brackett, né? Ele vai ser um grande simpatizante da teoria eugenista e um dos fundadores dos cursos de psicologia aqui no Brasil, os primeiros cursos. Então, a gente não pode esquecer que o Brasil ele foi fundado na violência, né? E a psicologia ela fez parte, né, desse processo de controle dos corpos, né? Ela surge com esse intuito de controle dos corpos, né? Na década de 70, a gente vai ter a psicologia intercultural, onde há uma tentativa de compreender as relações entre grupos culturais diferentes, né? Se aproxima dos estudos sobre a espiritualidade dos povos indígenas e uma parte dos psicólogos eles vão utilizar de métodos e técnicas que remetem à matriz espiritual dos povos originários, né? O termo hoje utilizado é povos originários e não povos indígenas, porque eram esses povos que estavam aqui originalmente quando antes mesmo dos colonizadores chegarem, né? Então, após isso, na década de 90, a gente vai ter uma psicologia, né, a gente vai ter a psicologia e as relações étnico-raciais, né? A gente vai ter estudos, por exemplo, como o da Iraí Carona, Edith Pisa, a Maria Aparecida Silva Bento, né, que estão aqui nesse livro, Psicologia Social do Racismo, Estudo sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil. Eu indico esse livro, é um livro muito bom, tá? Para entender sobre a questão da branquitude e sobre a questão racial aqui no Brasil. A gente vai ter também aí, né, para Ruth Frankenberg, ela vai definir, né, o que é branquitude e ela vai dizer que a branquitude ela é um lugar estrutural, né, de onde o sujeito branco ele vai ver o outro, ele vai ver o outro e a si mesmo de uma posição de poder, né? Ele vai ver a partir de um lugar confortável, do qual ele pode atribuir ao outro aquilo que ele não atribui a si mesmo, né? É um lugar de privilégio. E aí a gente não pode esquecer, né, de grandes contribuições no estudo sobre questões raciais, né? Como o Frantz Fanon, por exemplo, que tem uma obra muito boa e que quem está estudando, né, quem se interessa pelo assunto das questões raciais e a psicologia, eu indico muito que leia,
que é a obra Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E aí, em 2002, seguindo nessa linha cronológica, em 2002, a gente vai ter a resolução 18/2002, né, do Conselho Federal de Psicologia, que basicamente ela vai dizer que os profissionais de psicologia, eles não podem nem ser coniventes e nem promover o racismo. Obviamente que até chegar essa resolução, né, houve toda uma luta, né, houve todo um movimento para que a psicologia começasse a pensar o seu lugar também ali enquanto uma ciência que também propagava o racismo, difundia o racismo, né? Porque ela foi criada basicamente dentro de um contexto histórico, social e político que é perpassado por essas questões, né, do racismo, essas questões raciais. E então, nesse sentido, né, depois de muita luta, depois de muito movimento, né, a gente teve aí essa conquista, né, da resolução de 018/2002. E aí, em 2017, né, a gente vai ter o lançamento de referências técnicas, um manual de referências técnicas chamada Relações Raciais, Referências Técnicas para a Prática de Psicólogos, que é um material muito importante, todo psicólogo, sem exceção, deve ler, né? Porque é um material que deve ser base dos currículos nas universidades, né? Porque é um material que ele vai dar um subsídio para que psicólogos e psicólogas possam atender a população negra de uma forma mais embasada, né, tecnicamente falando. Então, de forma resumida, né, esse é o percurso da psicologia nas questões raciais. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem um documentário muito importante disponível no YouTube, chamado História da Psicologia e as Relações Étnico-Raciais. Eu super indico esse documentário e utilizo ele como referência também, inclusive utilizei, né, para formular esse vídeo aqui. E é isso. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar em contato comigo também, através do meu e-mail, inayanagama@hotmail.com.